Olá, nono ano, vamos iniciar o nosso capítulo 2, unidade 2, parte 1 do nosso caderno 3. Exatamente na página 172, falando de crime, exatamente de crimes e criminosos, ok? Vamos aqui. O crime é um sério problema em nossa vida, então vamos ver aqui embaixo algumas situações que está acontecendo, a ação do crime, o criminoso, e vamos lá, tentar identificar esses meliantes aqui embaixo. São 6. Aqui embaixo eles dão pra gente um quadro, a gente organizar. É o crime que ele vai fazer, por exemplo, se ele vai roubar, se ele vai assaltar, bater a carteira, furtar uma loja. O criminoso, ladrão, assaltante, um furtador de loja e etc. E a ação do crime: arrombar uma loja, tirar do bolso de alguém, furtar, receber algo indevido, ok? A gente só tem que organizar, ok? Então, vamos lá. Vendo aqui as figuras, número 1, o que o número 1 tá fazendo? Você presta bem atenção e coloca. Vou ajudar vocês em algumas, tá? O número 1, eles nos indicam que tá o quê? Bem nitidamente, né? Ele tá tirando a carteira do bolso do rapaz. Então, ele é um batedor de carteira, tá? Ele é um pickpocketing, um batedor de carteira. O que ele faz? Ele bate a carteira de alguém. Ele está batendo a carteira, certo? Tirando do bolso de alguém, tá? Então, vamos lá. Lá em cima, fica o número 5, ó. O que o 5 tá fazendo? Ele tá roubando, tá? Ele é um ladrão, ele está roubando um banco, certo? Ó, a gente pode ver ele correndo aí com a sacola de dinheiro. Então, o de cima é o 5. E o quarto é o número 1. Vou fazer mais uma. O segundo, o que o segundo tá fazendo? Ele tá roubando também, tá? Ele é um ladrão, ele está arrombando uma casa, certo? Então, ficaria o seguinte: a organização dos crimes, do criminoso e da ação. Ficava 5, 2, 4. Não vou dizer o resto, façam, tá? Organizem-se e descubram o restante aí. Cada figurinha, o criminoso, a ação e o crime, ok? Aí embaixo, a gente completa a nossa tarefa. Vamos completar as sentenças como algumas probabilidades dos acontecimentos aqui. Qualquer coisa você pode usar o dicionário para lhe ajudar. Então, vamos lá. São 5 perguntinhas, né? 3 aqui, são 6. 3 em cada página. Então, vamos lá. Tracinho, está roubando coisas de uma loja. Quem é que rouba coisas de uma loja? Que a gente viu lá em cima. É o furtador de loja, é o furto em loja. Então, quem é que vai furtar a loja? Você procura ele, tá? No nosso quadrinho e coloca o nome dele aqui embaixo. No segundo, quando eu cheguei em casa, notei que a minha carteira não estava no bolso. Quem é que faz isso? É o batedor de carteira. Então, você vai lá e coloca o nome, tá? Batedor de carteira. No terceiro, 5 homens roubaram um banco ontem. Eles levaram muito dinheiro. É só colocar o nome roubo, tá? Quem estava roubando? Ladrão. Então, você coloca lá, ok? Continuando na página 173, lá em cima. O crime de oferecer dinheiro em troca de favor é... Quem faz isso? Suborno, tá? Isso é suborno. Não façam isso, porque isso é muito feio. Os políticos fazem muito isso, né? Aceitam um dinheirinho aqui, um favorzinho ali, isso é suborno. Embaixo tem: um assaltante atacava as pessoas na rua para roubar algo. Então, é assaltante, tá? O último é: o assaltante invade a casa das pessoas para levar algo. Também é assaltante, tá? Você completa com o meliante que falta em cada linha, certo? Passaremos agora para 3 situações, 3 textos que temos que ver, analisar e responder. Antes disso aqui, ó. Ladrões de banco. Há pessoas desonestas em todos os lugares. Pessoas que correm risco para ficar ricos rapidamente, tá? Aqui estão algumas histórias de pessoas, de roubos a bancos
violências e etc. Vamos para a história número 1. A primeira história é o seguinte. Lá na Índia, ladrões fingem abrir um restaurante para arrombar um banco que fica no segundo andar. Vamos lá. Inspirado no filme de Bollywood Don, com um grupo de ladrões, alugaram um restaurante para que pudesse quebrar o banco acima. No dia do Ano Novo de 2008, um funcionário do Salt Malabar Bank, em Genebra, a Índia, veio descobrir que o chão estava rachado, aberto por baixo. Os ladrões tomaram cerca de 25 milhões de rúpias em dinheiro e 75 milhões de rúpias em ouro. A polícia conseguiu localizar o esconderijo dos ladrões depois de meses por rastrear suas chamadas móveis, seus telefonemas. A maior parte do dinheiro e do ouro foram recuperados. Vamos para a segunda história, que é lá na África do Sul, ok? Um detetive rouba bancos em sua pausa para o almoço. Vamos lá. André terminou a escola como o primeiro da sua turma. Tornou-se diretor de departamento de investigação criminal em Kenton, na África do Sul. Quando ele tinha 31 anos, em 1977, ele decidiu usar conhecimento interno para se tornar um ladrão de bancos. Ele colocaria um disfarce e assaltaria um banco durante a pausa para o almoço. Em seguida, volta no final da tarde para liderar as investigações. Ele roubou mais de 300 bancos diante disso tudo e recrutou um cúmplice que encontrou na polícia. Enquanto na prisão, ele conheceu 2 ladrões de bancos que roubaram mais de 20 bancos ao longo de 2 meses. O quadro de segurança, na verdade, segurou a porta para eles, sem perceber que tinha acabado de roubar o banco. Eles viveram uma vida de luxo, passaram tempo nos Estados Unidos e ao redor da Polícia Mundial. Os apanhou em 1984, onde foi morto durante um confronto policial. Aqui é a segunda, ok? Lá na terceira, na página seguinte, na 174, temos a terceira história lá nos Estados Unidos. Red roubou seu primeiro banco aos 87 anos. Olha, vem, né? Vamos lá. Hunter Head roubou seu primeiro banco quando ele tinha 87 anos. Após a perda de sua amada esposa, ele foi deixado sozinho e sem objetivos. Filho havia morrido anos antes em um acidente de carro. Ele entrou em um banco, pediu dinheiro ao caixa e foi para o seu carro. Ele conseguiu 3 anos em liberdade condicional. Menos de um ano depois, ele roubou outro banco e foi preso imediatamente e condenado a 3 anos de prisão. Depois que ele saiu, ele não insistiu mais em roubar outro banco. Com a idade de 91 anos, foi preso pela 3ª vez e morreu em 2004 na prisão. Pronto. Diante desses 3 textos, vamos analisá-los e responder as perguntas sobre os mesmos aqui embaixo. Vamos lá. Temos 6 perguntas sobre os casos já lidos, que diz o seguinte: quem foi preso? Aí você responde se todos eles foram presos das 3 histórias ou não, se alguns foram presos e outros não, ok? A pergunta é direta: quem foi preso? Quem morreu na prisão? Você vai ver qual foi das histórias lá que o velhinho morreu na prisão, né? Vocês colocam. Próximo. Quem usava disfarce? Qual das histórias o ladrão se disfarçava? Próxima pergunta. Quem trabalhava para a polícia? Algum deles aí trabalhavam para a polícia, tá? Pergunta seguinte. Quem usou o celular e foi encontrado pela polícia? Tem bem lá em cima, né?
Última pergunta. Quem foi inspirado num filme? Alguma dessas histórias se inspirou num filme. Tá na cara, né? Eu acho que foi lá a primeira que a gente leu. Então, é a seguinte. Vocês ver tudo isso, as perguntas e vai nas respostas corretinhas aí. Do jeito que a gente analisou o texto. Vamos para a página seguinte, que é a 175, falar do passado perfeito. Vamos aqui. Passado perfeito. Usamos o passado perfeito com had mais verbo no particípio passado, para indicar que uma ação ocorreu antes da outra no passado. Observe. São duas ações que uma ocorreu primeiro do que a outra, ambas no passado. Ok? Olha essa frase que tem aí. Ela não pagou a conta porque seu pai já tinha pagado. O pai dela já tinha pagado a conta antes dela pagar. Tá? Ele tinha feito a ação antes dela, por isso ela não pagou. Como aqui no livro tem pouquinho sobre o passado perfeito, eu vou colocar um linkzinho extra para sanar qualquer dúvida futura, ok? Aqui outro texto, mais possivelmente sobre testemunhas, já que a gente falou de crime, de criminoso, ação. Agora vamos falar um pouco das testemunhas aqui, tá? Testemunha é a pessoa que viu alguém ou algo acontecer. Essa testemunha viu um roubo e agora vai ter que identificar para a polícia a ordem cronológica dos acontecimentos no qual ela foi testemunha, ok? A gente tem aqui o seguinte, um texto ele está desorganizado, embaralhado com todas as ações que ela viu como testemunha. Agora a gente tem que fazer o quê? Organizar, tá certo? Então, vamos tentar organizar o seguinte. Ela foi testemunha, então vamos à organização. Tem assim, um homem disparou a arma. 3 homens pularam de uma van. Um homem apontou a arma para o caixa. Essas são coisas que acontecem, mas vamos colocar agora em ordem, tá? Vamos lá. O primeiro. A mulher entra na loja, tá? The woman walked in the store. A mulher entra na loja. Segundo, uma van branca estaciona. A white van parked. Essa é a segunda. Vamos criar na nossa história aqui, colocando em ordem, tá? A terceira, 3 homens pularam. 3 men jumped out. 3 homens pularam. A quarta, 2 homens entraram na loja. 2 men walked in the store. 5. Lá no último é o 5. Um homem ficou na porta e o outro foi até o caixa. No 6. Um homem apontou a arma para o caixa. No número 7, houve um assalto. There has loud assault. 8. Um homem disparou a arma. One of the men fired a gun. 9. The police arrived. A polícia chegou. Então, essa é a ordem da testemunha, tá? A gente contou tudo do jeito que aconteceu, tintim por tintim. A numeração de cima para baixo fica 8, 3, 62, 4, 1, 7, 9, 5. Essa é a ordem da nossa testemunha, ok? Passando para a página seguinte, 176. Seguindo, encontramos mais um texto que fala na página 176 sobre os 3 corredores. Já que eu já traduzi 3 textos anteriores, esse eu vou dar uma pequena pincelada do que fala o texto, vocês vão traduzir o resto para fazer as respostas embaixo, tá? Eu vou traduzir um pouquinho para ajudar, mas vocês vão ver o resto aí, ok? Que diz o seguinte: na época em que os brancos governavam a África do Sul, o apartheid era a terra dos negros de meia idade. Se conheceram em uma sessão exclusiva de branco de Joane, um deles tinha licença para trabalhar na área e o outro não. De repente,
eles viram a polícia vindo em sua direção e congelaram. Um deles sussurrou o outro. O homem com a licença ao amigo. Eles começaram a correr e o policial gritou: pare, pare. Começou a perseguição. Finalmente, ele pegou o homem, o segundo homem. Você acha que poderia me ultrapassar? Ele rosnou. Mostre-me sua licença. O homem, tentando ganhar tempo, começou a remexer o bolso e finalmente apresentou a sua licença e o policial foi levado de volta. Pronto, eu li um pouquinho. Aliás, eu acho que eu já li a metade. A outra metadinha, vocês vão procurar saber, tá? Traduzindo em textos, procurar em diversos outros equipamentos, tá? Porque aqui embaixo temos algumas perguntas sobre o texto que a gente acabou de ler. As perguntas são o seguinte. Vamos responder de acordo com o texto, com a história. Vamos lá, primeira pergunta. Quem eram os corredores? Quem é que estava correndo? Os três estavam correndo, tá? Vocês têm que colocar quem era que estava correndo. Segunda, por que eles estavam correndo da polícia? Eu falei porque eles estavam correndo da polícia, né? Terceira, por que eles estavam numa sessão apenas para brancos? Vamos lá, continuando aqui. Qual crime eles tinham cometido? Se é que eles haviam cometido algum crime, mas qual foi? Pergunta, continuando. Por que o primeiro homem correu se ele tinha uma licença? Quase que eu dava a resposta, hein? Sorry. Repetindo, por que o primeiro homem correu se ele tinha uma licença? Eu já ia dizer a resposta de novo. A última. Você acha realmente que o médico dos homens ordenou que ele pudesse correr? Vamos lá, a última que eu acabei de ler é de cunho pessoal, tá? Você responde o que você achar melhor na resposta, certo? Então, para responder todas elas, você tem que traduzir o restinho do texto, tá? Não esqueçam. E vamos partir para nossas atividades na página 177. Lá no Activities, a gente só vai fazer a primeira questão, só, né? A primeira questão e a segunda, certo? E no homework do ladinho, a gente só vai fazer a primeira questão, tá? Repetindo, Activities, vamos fazer a primeira e a segunda. E no homework, só a primeira. O que a gente faz na primeira do Activities? Vamos lá, vamos completar a sentença usando o passado, ok? Só isso. Vamos lá, o que diz na letra A? Quando eu vi o que ela tinha feito, eu comecei a chorar. Olha, tô dando passado, né, a questão. Então, vai completar com o quê? Já tô dando a tradução da pergunta e você só completa. Aliás, eu já dei a resposta, tinha feito. Como é que eu coloco isso no passado? Had done. Não esquece do had no passado. Sempre tem antes do verbo, ok? Tinha feito. Essa é a resposta. Na letra B, quando nós chegamos no teatro, o concerto já tinha começado. Olha o tinha começado. Completa com tinha começado. Had started. Já chega, não vou dizer mais respostas, só vou ler as perguntas. Na letra C, Estela ficou envergonhada porque ela tinha esquecido o aniversário de Davi. Ela tinha esquecido. Completa com isso, ok? Na letra D, procurei o dinheiro em todo lugar, mas o dinheiro tinha desaparecido. Essa é a resposta, tinha desaparecido. Não esqueça que todas as respostas estão aí no parênteses, no verbo. A gente só coloca no passado simples, tá? Na letra E, Maria havia prometido levar as crianças ao clube. Então, assim, ela o fez. Havia prometido, ok? Passado, completa com isso aí. Na letra F, eles enviaram para a prisão porque ele tinha roubado o dinheiro. Tinha roubado. Essa é a resposta, ok?
tudo respondidinho direitinho. Vamos para a segunda questão. Sublinhe a ação que aconteceu primeiro. Eles dão duas ações, você vai ver que uma é a consequência da outra. Qual é a que acontece primeiro e a que acontece posposto à primeira. Então, vamos lá. Na letra A, Nick esqueceu a chave. Ele não conseguiu entrar. Eu falei as duas frases. Aí você vê qual que vem primeiro, qual que vem depois. Sublinha a frase inteira, tá? Letra B. Jane foi à polícia. Alguém roubou sua bicicleta. Vê aí e coloca na ordem. Letra C. Tom gastou todo o dinheiro. Ele não podia comprar o jogo. D. Ben sentiu-se mal. Ele comeu 4 sacos de batata frita. Letra ABCD é: Jane não almoçou. Ela estava com muita fome. Uma dessas duas você vai sublinhar, tá? F. Lucy voltou para o Rio. Ela se apaixonou pela praia. Então, você vai ver qual é a primeira frase e vai sublinhar, ok? A frase que vem primeiro. Lá no homework, vamos fazer sua primeira questão. Não esqueça. Pede o seguinte. Vamos lá. Vamos usar corretamente as sentenças, falando dos crimes de novo, dos criminosos. Vem aqui a ação deles e você vai colocar qual foi o criminoso. Se foi o assaltante, se foi o ladrão, se foi o furtador de loja, o batedor de carteira, ok? Vamos lá. Na primeira, deixa eu ir dizendo a resposta. O tracinho roubou 3 pares de tênis, 2 jeans e 3 camisetas. Quem é que vai fazer isso? É o ladrão da loja, né? Ladrão de loja. Aí você coloca lá. Como é que se diz ladrão de loja? Aí você coloca, ok? Na letra B. Mary acordou com um barulho quando ela foi para a cozinha. Viu o assaltante que tinha quebrado a sua janela. O assaltante. Você completa com o assaltante, ok? Vamos pular C. Vamos para a letra D. Mas vocês fazem a C, tá? Só pulei porque eu já dei muita colherzinha de chá para vocês. Na D. Pobre Steve. Ele teve a sua bicicleta roubada quando ia para casa. Ele teve a bicicleta roubada quando estava indo para casa. Pobrezinho do Steve, né? Você coloca aí. O que falta? Quem foi que roubou a bicicleta dele e tal. É um dos nomes que eu já citei. Então, por enquanto, ficamos por aqui. Última página 177. Não deixem de fazer em breve. Dia 1º a gente já tá de volta, né, no ano. Tô doida pra ver vocês. Acho que também vocês estão doidos pra me ver de volta. Então, fiquem por aqui. Não deixem de responder, de mandar pra mim, de fazer suas tarefas. Obedeça sua mãe, faça as coisas em casa, ok? Até a próxima aula. Beijos. Bye.